Como vocês já sabem, ela que está sendo dona e proprietária desses últimos episódios do nosso Voecast. Carla está de volta, precisa dar oi não, né? Não, oi, mas não, já deu. Eu comentei da última vez que ultimamente eu tenho acordado me sentindo muito bem. Talvez porque depois que eu passei por uma crise de pânico, assim, eu comecei a mudar vários hábitos da minha vida. E eu lembrei que antigamente, assim, principalmente quando o Bruno, fotógrafo iniciante, era muito ansioso. E eu acordava com o meu coração disparado, assim, sabe? Queria fazer, tipo, editar 3.000 fotos por dia e aquela loucura, assim. E eu tava conversando com a Carla em bastidores sobre isso e ela falou que a ansiedade dela nunca atrapalhou no trabalho, né? Como que é que tu lida, assim, com esse quesito que eu vejo que muitos fotógrafos sofrem disso e acabam até se bloqueando de várias coisas por conta da ansiedade, né? Cara, é sempre, tipo, é meio, sabe? Inclusive a minha terapeuta, ela disse que não consegue me conhecer, porque eu só levo a Carla fotógrafa pra terapia. É como se eu fosse só isso. Mas eu acho que é bem aquele lance de ter um propósito. Então eu sempre tive um propósito dentro da fotografia e eu nunca permiti que nada me atrapalhasse pra chegar nele. E aí eu sempre tava me colocando em uma posição em que eu não tinha direito a ficar doente, eu não tinha direito a ter um dia pra mim. Isso também atrapalhou, sabe? Claro que tipo, fez a minha profissão crescer, fez eu ser o que eu sou hoje, mas hoje eu consigo enxergar que me atrapalhou, principalmente nas minhas relações externas, porque eu nunca tinha tempo pra ninguém, nunca, sabe? Pra fazer nada por mim, pra mim, sempre foi a minha profissão. Só que, tipo, no quesito de bloquear minha criatividade, ou então me limitar a não fazer algo, a minha ansiedade nunca fez isso comigo, profissionalmente falando, mas a Carla pessoal sempre foi muito limitada pela ansiedade. E aí eu não consigo explicar como é pras pessoas, porque eu olho pra elas e eu acabo julgando um pouco, sabe, sendo maldosa e dizendo, cara, como assim te atrapalhar na tua profissão? Nunca me atrapalhou, mas é bem aquele lance de não medir o mundo pela sua régua, então não é porque não me atrapalhou que não atrapalha outras pessoas. Talvez esse podcast terapia encontre uma solução e até o final deste episódio a gente descubra. Será que a fotografia foi um ponto de fuga para a tua ansiedade? A produção perguntou e eu repasso a pergunta. Cara, eu acho que sim, porque foi bem como a minha terapeuta falou. Hoje é como se eu não existisse, só existe a Carla fotógrafa. E eu não consigo enxergar isso. As outras pessoas que enxergam, é como se eu fosse só essa pessoa mesmo na internet, sabe? A que produz conteúdo, a que fotografa, a que tá nos congressos. Eu não consigo mais enxergar, não consigo diferenciar quem é a Carla pessoa mesmo e quem é a Carla fotógrafa. E eu acho que talvez eu entrei tanto nesse mundo pra fugir da minha ansiedade que ficou só isso mesmo. E agora eu não sei como voltar a ser eu. No meu caso, eu acho que sempre teve tudo muito ligado, assim. Eu meio que nunca separei a vida profissional e pessoal, assim, meio que tudo junto e misturado, sabe? Talvez porque sempre trabalhei em casa também, sempre tive o meu horário e muitas vezes me sentia culpado. E até hoje, assim, me pego às vezes pensando, tipo, tô num momento de folga numa terça-feira, sendo que eu trabalhei o final de semana inteiro. E eu falo, pera, mas é terça-feira, tá todo mundo trabalhando, eu posso estar aqui, sabe? Eu acho que a gente se culpa demais, né? A gente se cobra demais. Sim, a gente tá sempre se culpando por algo, porque na verdade a gente tá sempre se comparando com alguém. Foi como você falou, tá todo mundo trabalhando numa terça e eu tô aqui folgando, mas você trabalhou o final de semana enquanto todo mundo folgava. Então acho que o lance mesmo é a gente se analisar e entender onde que a gente está e para onde a gente quer ir. Então, hoje em dia, eu me dou folgas. Então, se eu não quero fazer nada, no meio de uma quinta-feira, mesmo estando com muito trabalho acumulado, eu não vou fazer nada, porque não vai adiantar nada, sabe? Eu me matar, eu me estressar e não render como eu renderia em um dia que eu estivesse com vontade de trabalhar. E eu acho que o lance é esse mesmo, se respeitar. Acho que a palavra é essa, se respeitar. Mas, nossa, tem várias coisas do que tu falou que eu queria falar. Primeiro sobre comparação, que é uma coisa que eu tenho falado bastante, assim, também. Tô tentando me policiar pra parar de me comparar com os outros, assim, porque eu já me peguei em nóia também, de começar a olhar, sei lá, outra pessoa fazendo coisas fodas, assim, enquanto eu tava em casa, e tu fica naquela, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora, sabe? E é isso, assim, eu acho que a gente tem que entender que somos todos diferentes e encontrar essa individualidade, né? No que eu sou bom, o que funciona pra mim, o que tá certo, o que tá errado, que é diferente do que é certo e errado pra uma outra pessoa, né? Eu acho que todo mundo tem essas particularidades e eu acho que é importante a gente encontrar isso. E eu comecei principalmente a observar isso depois que, como eu falei, que eu tive uma crise de pânico. Eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, mas também falo sobre isso num dos episódios do nosso reality Saturados, que eu ainda não havia feito esse jabá e aproveito para fazer um grande link. Se você não assistiu o nosso reality,
saturados, acesse www.voeplay.com.br, que lá também a gente falou muito sobre ansiedade, sobre lidar com os medos, sobre as inseguranças. E é uma coisa que tá uma galera muito passando por isso e a gente precisa falar mais sobre isso. Então, voltando a falar, no Ed em Brasil, tive uma crise de pânico no terceiro dia. Eu palestrei no segundo, no terceiro dia a gente subiu no palco lá no final e tal, ficamos assistindo o vídeo do evento e tal, eu comecei a pensar, cara, não tô sentindo nada. E eu olhei assim pra galera lá embaixo e falei, cara, tipo, era pra eu estar feliz, né, de estar aqui, olha só, tipo, eu tô aqui, palestrei e tal, era uma coisa que eu queria, eu venho nesse evento desde 2013. E aí chegou, depois disso a gente saiu e tal, a Duda veio falar com a gente, que a Duda é a menina que ajudava a organizar e tal, e agradeceu, começou a chorar também, dizendo que amava a gente. O Diego, que era extremamente razão, começou a chorar e eu nada, tá ligado? Tava tipo assim, tá, e aí? E aí, depois disso, eu saí pra um canto e comecei a chorar. Comecei a chorar, me deu uma crise de pânico, meu corpo inteiro tremendo, assim, falta de ar, não conseguia ver mais ninguém na minha frente, começou a me dar uma fobia gigante, eu comecei a passar muito mal. Depois, tipo, eu fiquei uns 2-3 dias, assim, sem conseguir entrar em shopping, em ver pessoas, eu pensei, puta que pariu, e agora? Como que eu vou fotografar casamento, sabe? Que tem um monte de gente. Mas desde o começo, desde quando eu tive eu já tive isso na minha adolescência também outras vezes, mas fazia tempo que não acontecia. Quando eu tive isso de novo agora, nos últimos tempos, eu agradeci por ter acontecido, sabe? Eu não olhei com um olhar de tipo, meu Deus, que merda, por que aconteceu isso comigo e tal, não sei o que. Não, tipo, eu parei e olhei, pera, o que isso quer me ensinar, sabe? O que eu posso aprender com isso? Com certeza, eu consegui ver várias coisas que eu tinha feito no evento que eu podia ter feito de forma diferente pra estar melhor comigo, sabe? Eu acho que é isso, assim, é mesmo quando acontece algo ruim, é parar e ver o que isso tá querendo me ensinar, né? O que eu posso aprender com isso. Então, dois pontos importantes que você falou aí. Primeiro... Nossa, muito teacher. 2 pontos importantes, vamos anotar. Pega o seu caderninho. Primeiro, o lance da comparação, eu acho que é inevitável. Todo mundo se compara. E eu acho que é isso, é você aceitar que você vai passar por essa fase e a vida ensina. Um exemplo bem clássico é, eu lancei um curso agora e já existia um curso similar, já existe. É um colega de profissão meu, não encaro como concorrente, mas eu fiquei o tempo todo me comparando e me, sabe, colocando numa posição em que eu estava insegura porque já existia e ninguém ia comprar o meu. Só que depois que eu lancei, eu entendi que tem público pra todo mundo. Ele tem um público que é mais técnico, eu tenho um público que é mais iniciante, que quer aprender realmente o beabá. Então, quando a gente se compara, a gente tá sempre se colocando numa posição em que ninguém vai se interessar pela gente porque já existe alguém ali. Mas, cara, tem uma coisa que é muito importante. Existe as coisas iguais? Existem. Mas a sua personalidade é só sua. E só você vai saber passar daquele jeito. Então, as pessoas que se identificam com você, elas vão preferir você. E não é questão de que existe o feio e o bonito. É questão de personalidade mesmo e identificação. E a outra é o lance de se sentir feliz. Eu também tava assim, eu tava nessa fase de tipo, cara, eu tenho tudo que eu quero. Eu sonhei com isso há 3 anos e eu tenho tudo. E eu não tô feliz porque eu não tô feliz. E aí, na terapia, né, ela chegou pra mim e falou, você já parou pra pensar que ninguém é feliz o tempo todo? Só que você tá se cobrando uma coisa que não existe. Então, eu tava o tempo todo me cobrando em ser feliz porque eu tava realizada profissionalmente, como se não existisse a vida pessoal, sabe? Que tava aquele turbilhão de acontecimentos. E eu ficava o tempo todo me obrigando a ser feliz. Então, gente, se eu posso dizer a vocês, se você tá na bad, deita e chora, sabe? Sofre a tua bad. Não fica se cobrando ser feliz porque fulano é feliz o tempo todo, ou porque você é rico, milionário, porque você tem tudo e as outras pessoas não têm. Isso não te tira o direito de ter um momento triste. Todo mundo tem tristeza e é isso. A gente não precisa ter opinião formada o tempo inteiro, a gente não precisa ter razão o tempo inteiro, né? Saber de tudo sempre, né? Ninguém sabe de tudo. A vida é uma caixinha. Então, tipo, hoje você pode estar bem, amanhã você não pode. Ou a pessoa que é lá milionária que você acha que não tem problemas pode ter depressão. E é isso. Vida que segue, e eu acho que a gente já pode finalizar esse podcast porque ele foi curtinho e tiveram, né, muitos aprendizados. Eu estou completamente emocionado. Kylie, como é que você achou assim de ter participado, sei lá, de quase um mês de podcasts aqui? Temporada Carly Marques. Eu já falei, eu quero um contrato, gente. Eu sou dona e proprietária disso aqui. Sim, vamos ter que analisar a produção. Depois chama o nosso jurídico para conversar sobre isso. Mas a gente agradece os compartilhamentos de sempre. A gente vai lançar um programa também no ano que vem, começo do ano que vem, que se chama Aceita um Suco, que é de entrevistas. E adivinha quem dá a entrevista? Adivinha quem tá no Aceita um Suco? Não vou falar, não vou dar esse spoiler. Deixa no ar e é assim que a gente encerra mais um Voecast.